Pérez conta a sua versão sobre a briga com a Red Bull referente ao ritmo da corrida. Leclerc e Sainz chateados com a Ferrari. Também o Rosberg criticando o Verstappen. Tudo o que é de notícias pós-Grande Prêmio da Arábia Saudita no vídeo de hoje. Então bora lá pro vídeo. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, aqui é o Kaique Almeida. E no vídeo de hoje, como eu já dei a intro aí pra vocês, várias notícias, mas antes de eu entrar nessas notícias pós Grande Prêmio da Arábia Saudita, vou dar uma pincelada aqui rapidinho no Grande Prêmio da Arábia Saudita, porque ontem eu não fiz análise nem da classificação no sábado e nem da corrida, acabei não fazendo, só fiz o vídeo de expectativa. Ontem eu tive um compromisso, então não consegui gravar o vídeo. Mas tivemos uma corrida bem morna, né? Não tivemos nada de grandioso, a não ser alguns pontos que são mais polêmicas por questão da direção da prova do que a corrida em si, né? O Alonso, logo na largada, fez uma largada sensacional, pulou para primeiro. Claro que ele não iria conseguir manter a posição, mas o detalhe é que ele, um piloto experiente, parou fora do colchete, né, lá da marcação da largada e tomou uma penalização de 5 segundos, né, e acabou que pagou essa penalização assim que entrou o safety car, que é outra polêmica, né, não havia necessidade do safety car entrar naquele momento da pista, né, eu pelo menos não enxerguei. O carro do Stroll, como tá na imagem para vocês, ele já estava um pouco para fora ali, né, quando parou. Se vinsse algum carro que vem da direita ali, seguindo a esquerda, não iria bater no carro do Stroll se acontecesse de algum carro escapar, né? Eu acho que bateria ali no colchete da proteção. Então acredito que não traria problemas aí de uma eventual batida no Stroll. Enfim, acabou que entrou o safety car. Para mim, o virtual já seria o suficiente nessa questão. Mas eles preferiram o físico, tá? E do demais, né, a gente sabe, tem a teoria aí da conspiração, o safety car veio para ajudar o Verstappen. Não acredito em nada disso, acredito que não foi para ajudar o Verstappen. Mas enfim, beneficiou de uma maneira ou outra. Eu acredito que de qualquer maneira o Verstappen chegaria no pódio. Talvez o que poderia se discutir ali se o Verstappen chegaria em segundo. Tinha ritmo para isso, né? Acabou que não teve ritmo para chegar no Pérez, mas teve o ritmo, passou do Alonso. Talvez se não tivesse certificado, ele estava ainda 15 segundos ali do Alonso, poderia ser que o Alonso conseguisse uma segunda posição. Outra questão do Alonso, além dessa punição, é que ele tinha sido punido, né, por 5 segundos, mas quando ele foi para o box, houve a questão do mecânico ou não ter encostado o macaco ali na parte traseira do carro. Coisa que a FIA revisou, teve mais de metade da prova para revisar, só depois da corrida que ela deu o resultado. Mas aí você sabe como a FIA é incoerente. Casos que houveram em corridas passadas que houveram essa punição, eles também não puniram, então acharam justo também não punir o Alonso. E também depois mais de metade da corrida, quase lá no fim, né, poderia avisar antes, porque o Alonso poderia abrir 5, 10 segundos do Russell, né, para evitar. Ele conseguiu abrir mais de 5. Se você falasse isso para ele, quem sabe ele não poderia. Talvez ele conseguisse abrir 10 segundos, talvez não. Mas não no final da corrida você avisar isso para ele, né? E acabou que avisou só no final, tirou o pódio dele, ele subiu ao pódio, mas depois tirou a premiação dele, depois devolveram e sim, Alonso terceiro colocado. E eu vou colocar aí para vocês como ficou a corrida no geral. O Alonso conquistando 100 pódios na carreira, atrás aí só do Raikkonen, do Schumacher, do Vettel e do Hamilton. Sensacional, né? Piloto que se reinventa aí, mais de 20 anos de carreira se reinventando. Fazem 17 anos do último título dele. E aí 17 anos depois o cara tá aí, brigando por pódios e tá lá no seu 100º pódio. Sensacional. No demais, corrida morna, né? Tanto que na parte final ali, principalmente depois de safety car, o maior foco foi a briga ali de duas McLarens contra a Williams
do Sargent, né? Então, assim, não teve muito o que mostrar, né? O Verstappen ainda fez na última volta, a volta mais rápida da corrida, o que deu a ele a liderança do campeonato. Até o momento o Pérez estava com a volta mais rápida e saía como líder da corrida, né? Coisa que não acontecia desde 1967 com um mexicano. Mas o Verstappen tirou o coelho da cartola aí, foi lá e fez a volta mais rápida e sai como líder. Tá aí na tela para vocês, 44 pontos, Pérez 43 e o Alonso aí em terceiro com 27 pontos, tá? O restante da pontuação para vocês. No Mundial de Construtores, Red Bull liderando, vindo com a Mercedes, Aston Martin. Se o Stroll não tivesse o problema que teve de abandonar a corrida, a Aston Martin poderia estar mais acima ou ir à frente da Mercedes também. Essa foi a minha análise rapidinha aqui do GP de Jeddah, só para não ficar devendo essa explicação para vocês sobre a minha visão sobre o Grande Prêmio. Pérez, questionado pelo motorsports.com, falou sobre a treta, né? Coloca entre aspas essa treta, né? Que ontem, para quem viu a corrida, viu o Verstappen reclamando sobre algo no eixo traseiro e o Pérez também reclamando sobre alguns problemas de freio, né? E foi questionado para o Pérez, tanto pela rádio da equipe, se ele diminuiria o ritmo. Ele respondeu que diminuiria o ritmo se o Verstappen também diminuísse, né? Porque quem assistiu a corrida viu que o Pérez estava fazendo a volta mais rápida e o Verstappen respondendo. Ora, o Verstappen conseguia diminuir a vantagem ali para 4 ou até 4.3, nem chegou a 3 segundos e ficava nessa média, 4.5, 5 segundos. E o Pérez respondeu, mas o Pérez se sentiu satisfeito, tá? Segundo as palavras dele, né? Ele ficou satisfeito pela equipe deixá-los disputar na pista sem interferência. Ele só achou que no último quarto da corrida eles poderiam, principalmente nas últimas 10 voltas, diminuir um pouco, né? Porque ele estava mais preocupado com a confiabilidade para que os dois carros terminassem a corrida e marcassem o máximo de pontos para a Red Bull. Abre aspas para os Pérez. Estamos pressionando sem motivo e não precisamos disso. Isso ele falou durante a corrida. Para complementar, abre aspas para o Pérez. Obviamente eles têm mais informações do que nós e acho que a equipe fez um trabalho fantástico ao nos deixar correr. Tá? Senti que havia um ponto em que nas últimas 10 voltas tínhamos um ritmo muito semelhante, mais rápido ou mais lento. Então o Pérez dizendo aí que está satisfeito com o trabalho da equipe, que não interferiu, mas que só diminuiria o ritmo também se o Verstappen o fizesse, né? E a Red Bull claramente não interferiu e deixou decidir na pista. O Verstappen não conseguiu tirar vantagem, então o Pérez vencedor mais do que justo, e também não tem porquê na segunda corrida ter ordem de equipe, né? Nico Rosberg acabou criticando o Verstappen nesse final de semana em Jeddah por conta da linguagem corporal citada por ele, né? A gente sabe que o Verstappen teve problemas na classificação, né? Por isso que ele largou de 15º, fez uma ótima corrida de recuperação ontem e terminou em segundo lugar. A gente viu quando o Pérez foi comemorar ali, passou pela equipe, o Jos Verstappen, que é o pai do Verstappen, estava ali no meio da equipe da Red Bull, meio inexpressivo, não sorrindo muito. O Pérez até passou por ele, mas depois voltou para cumprimentar, mas assim, na visão do Nico Rosberg, o Verstappen poderia ter um comportamento melhor. Mas ele, pela matéria do Auto Motor Sports, ele está falando do Max Verstappen, não está citando o Jos Verstappen, que eu acho que devia ter um comportamento até melhor. Mas enfim, abre aspas para o Rosberg. Não é bom ver isso. Fomos informados de que ele faltou à reunião da equipe, isso no sábado. Não acho que seja uma boa atitude ou mentalidade nesta fase inicial da temporada. Quando a equipe faz um trabalho tão brilhante e trabalhou tão duro, acho que poderia ser mais grato. Talvez o Rosberg viu pela expressão tanto do pai quanto do filho, meio cabisbaixo, meio que ele se sentiu que poderia ter forçado mais o motor e acabou não forçando, e ele ficou meio chateado de, quem sabe, não ter vencido a corrida. Mas eu, entre aspas, concordo, não sei se já é o jeitão dele mesmo de ser,
ou ele estava triste com o desempenho por não ter vencido uma corrida. Talvez o Rosberg que ele fosse mais grato à equipe por ele conseguir ainda chegar em segundo e também por ver o seu companheiro de equipe vencendo. Enfim, deixe nos comentários o que vocês acham dessa opinião e se o Rosberg tem razão. Após um mau desempenho nesse final de semana, os pilotos da Ferrari falaram sobre a corrida e vamos abrir aspas aqui para ambos, tanto o Carlos Sainz, que terminou à frente do Leclerc, e o Leclerc também falando um pouquinho sobre esse desempenho. Mas enfim, abrindo aspas para o que o Sainz falou. Eu acho que na corrida esperávamos mais ritmo. Vendo o desempenho na sexta-feira, poderíamos estar no ritmo de Aston Martin e Mercedes. Pós-corridas, vamos ter que trabalhar especialmente no ritmo. Na segunda parte do stint, ficamos atrás, não conseguimos equilibrar. Vamos abaixar a cabeça, o carro não está onde queremos no momento. Foi o que o Sainz falou e falou também que não enxergava muita coisa de positivo para tirar desse grande. Leclerc, que ficou em 7º lugar na Arábia Saudita, falou também sobre o desempenho da Ferrari. Abre aspas, o stint com os macios foi muito bom, mas naquele com os duros foi muito difícil de entrar no DRS, então fiquei 1,5 segundos e lutei para chegar mais perto do que isso, mas honestamente estamos perdendo desempenho. Enfim, falando mais, e ainda foi questionado sobre os resultados do Leclerc, ele foi questionado sobre os resultados frente ao Sainz, ele respondeu, não estou muito interessado nisso, para ser sincero, quero brigar pelas primeiras posições e por enquanto estamos um pouco em dificuldade, então precisamos trabalhar para melhorar. Então esse é o recado aí do Sainz e do Leclerc, pilotos da Ferrari, desanimados e desapontados, com o ritmo da Ferrari, e acredito que os fãs ferraristas também estão, porque a Ferrari, como terminou ano passado e com as especulações, entraria como uma segunda força nessa temporada, né? Teoricamente, era para entrar com uma segunda força. A segunda força parece que é a Aston Martin. A Ferrari não está nem brigando para ser a terceira força, por enquanto. A Mercedes está mais constante. Falando um pouco aqui de Mercedes, Toto Wolff falou que não terá vergonha se o carro da Mercedes se parecer com o da Red Bull. Enfim, a gente sabe que a Red Bull fez mais uma dobradinha, né? Fez a dobradinha no Bahrein, fez agora a dobradinha em Jeddah. E a gente sabe que as inspirações são para o carro da Red Bull, tanto que chamam a Aston Martin de Red Bull Verde, que se inspirou muito ali no projeto da Red Bull. E o Toto Wolff falou sobre isso, questionado sobre isso, ele afirmou, tá? Abre as para ele comentando aqui, não temos nenhum dogma sobre como o nosso carro deve ser, nós simplesmente queremos criar um carro mais rápido possível. Se parecer com o carro da Red Bull, não se importa. Continuando com o Toto Wolff, o nosso carro só precisa ser rápido, e não terei vergonha se for rápido, mais semelhante ao da Red Bull, finalizou aí o chefe da equipe Mercedes. Então, é a Mercedes já confirmando os rumores das últimas semanas que está reconsiderando realizar um novo aspecto aí do design do seu carro, que é o carro que veio com um conceito diferente do SidePod Zero, e acabou que esse SidePod Zero não deu certo assim como eles imaginavam. Então já estão considerando, e há até fontes que dizem que já estão trabalhando num novo carro aí, num semelhante parecido com o da Red Bull. Vamos ver se eles conseguem trazer um carro semelhante e conseguem também fazer esse carro não somente ser semelhante, e sim andar no ritmo da Red Bull, né? E já que nós estamos nesse assunto, puxando o gancho aqui para a última notícia, foi o Hamilton dizendo que nunca viu um carro tão rápido como a Red Bull em toda a sua carreira. O Hamilton, que terminou em quinto, né, em Jeddah, ele reconheceu a diferença e falou que a velocidade da Red Bull é maior do que qualquer outro carro que ele viu nessa temporada. Então vamos abrir aspas aqui para o que o Hamilton falou. Definitivamente eu nunca vi um carro tão rápido. Acho que quando nós éramos rápidos, não éramos tão rápidos assim. Acho que é o carro mais rápido que eu já vi, especialmente em comparação ao resto. Então o Hamilton falou que nem quando a era da Mercedes e a era dele de dominância aconteceu, ele achou que o carro era tão rápido assim. Ele que achou que o Verstappen passou com uma extrema facilidade por ele, né? Passou mesmo. Quando o Verstappen chegou na grande reta com o DRS aberto, passou de passagem. E ele falou isso.
Não sei como ou porquê, mas ele passou por mim com muita velocidade. Nem tentei bloquear porque a diferença era massiva. Fecha as aspas aí para o Lewis Hamilton falando sobre isso. Então, né, mostrando que ele, que é um piloto que já está aí na Fórmula 1 há anos, heptacampeão mundial, se ele está falando isso, é bom considerar a opinião dele, né? Então, realmente é o que a gente vê assistindo pela televisão, a dominância gigantesca da Red Bull e ele vendo isso estando lá da pista. Enfim, quais são as suas expectativas para as próximas corridas? O que você acha? Vai continuar a dominância da Red Bull, assim como o Hamilton falou? Próxima etapa da Fórmula 1 vai desembarcar lá em Melbourne, na Austrália, no dia 2 de abril, corrida na madrugada, às 2 da manhã. E vamos ver qual que vai. Já é um circuito de rua, já é um circuito permanente, uma pista, não é um circuito de rua como em Jeddah. E vamos ver o que a gente vai ter nesse grande GP de Melbourne, na Austrália. Bom, o que vocês acham? Dominância da Red Bull não vai ser nenhuma novidade se tiver de novo, né?